Nesse vídeo, vamos falar sobre as duas ferramentas mais básicas aqui do Procreate, que é o pincel e a borracha. Gente, qual que é a diferença entre essas duas coisas? Porque elas são muito parecidas, né? Olha lá, o pincel, tá selecionado o pincel aqui, pintura, pincel redondo, com a cor vermelha. Então, olha lá, o tamanho dele tá bem pequeno, como vocês podem ver aqui. É isso. E a borracha tá bem grandona, olha lá. O que a borracha vai fazer? Apagar. Se eu olhar o que tipo de pincel tá selecionado na borracha, gente, porque a borracha é basicamente um pincel também. Olha, eu posso selecionar qual é o tipo de pincel que eu quero na borracha. Eu selecionei o mesmo aqui, ó, pintura, pincel redondo. Do mesmo jeito que no pincel tá selecionado pintura, pincel redondo. Olha como ele salva o tamanho. No pincel, ele salvou um tamanho pequeno e na borracha ele salvou um tamanho grande. Tá vendo como mudou de tamanho? Olha que legal. Então, já que essas duas coisas são exatamente iguais aqui na configuração e tudo mais, a grande diferença, pessoal, é o seguinte. No pincel eu posso mudar a cor. Vou colocar aqui um azul. Olha lá. Para a borracha não faz diferença a cor que está selecionada, certo? O que a borracha faz? A borracha apaga e deixa a cor do fundo. Se eu for olhar aqui nas camadas, eu vou fazer um vídeo sobre camadas depois, tá? Mas essa parte aqui é o seguinte, gente, cor de plano de fundo, olha só. Se eu escolher preto, por exemplo, a borracha agora vai fazer o quê? Vai deixar preto, olha lá. Olha lá, deixou preto. Né? Se eu escolher o plano de fundo de novo, voltar para o branco, vou selecionar aqui o que eu escrevi aqui. Inclusive, isso aqui é um texto, gente. Vou até apagar isso aqui. Vou só sumir com ele. Pronto. Vou criar uma camada nova aqui. Vamos na camada nova. Vou pegar aqui o pincel, olha lá. Certo? Olha que legal. Vou mudar a cor do plano de fundo de novo, ó, para preto. Se eu for na borracha, olha lá. Se eu voltar a cor do plano de fundo para branco, a borracha agora vai fazer branco. E, gente, uma coisa muito interessante entre o pincel e a borracha é o seguinte. Se eu for no pincel e colocar aqui, por exemplo, 10% de tamanho, na cor vermelha, né? Tamo lá, olha lá. Se eu der um zoom aqui, reparem que eu não modifiquei o tamanho, ainda tá 10% lá. Olha o que aconteceu com o pincel. Por que isso acontece? Porque o zoom, quando a gente aumenta ou diminui aqui o tamanho do desenho, isso influencia no tamanho do pincel também. Então, cuidado com isso, porque isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? A borracha é a mesma coisa, gente. Olha só, vou selecionar 10% lá também. 10% na borracha, olha ali. Vou dar zoom. Olha o que aconteceu. Ficou menor também, ficou mais fininha também. Tá vendo? É isso então, gente. Pincel e borracha, o básico é isso. Se vocês gostarem dessa dica e querem mais dicas, não esqueçam de se inscrever no meu canal e dar like no vídeo.